Olá, boa noite. Mais uma quinta-feira, estamos juntos. Hoje nós vamos falar sobre os dramas de controle, que a gente acha que não tem, mas tem. Todos nós temos algum drama de controle. E vamos só aguardar mais um pouquinho as pessoas serem avisadas. Tem muita live acontecendo nesse momento, né? E nós vamos só aguardar as pessoas chegarem. E aí vamos falar um pouquinho e hoje nós vamos fazer uma dinâmica oculta, né? Oi, Gabi, boa noite, seja bem-vinda. Hoje nós vamos ter uma dinâmica especial, como sempre. O objetivo é ver o que está oculto e é aquilo que impede o nosso bem viver, né? O importante é que a gente tenha uma qualidade de vida, né? E nós não podemos ter qualidade de vida se a gente não olha para as questões que estão escondidas. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Estou falando aqui que nós vamos fazer hoje uma dinâmica bem especial e estou pedindo para vocês separarem 8 pedacinhos de papel e um lápis, que depois, mais tarde, nós vamos fazer uma dinâmica e eu vou dizer o que fazer com eles, tá bom? Então, eu vou começar a falar, porque hoje nós temos muito assunto e depois 1 hora é muito pouco tempo, né? Para as nossas questões, né? Para falar sobre tudo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quem perdeu o início, depois vai ouvir depois lá no YouTube, né? Aliás, no YouTube eu tenho bastante lives, tenho bastante temas interessantes, todos eles com pensamento sistêmico, né? Porque o objetivo é ampliar a nossa consciência. Então, e o objetivo é a gente se trabalhar, né? Então, eu sempre trago algum tema para vocês que possam olhar para aquilo que está oculto, né? Que nós não estamos vendo, não está muito visível, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. E o objetivo das minhas lives sempre são trazer para vocês algo que traga o equilíbrio de volta, né? Que traga esse comportamento pessoal, né? E desative os pensamentos autodestrutivos que a gente traz do campo ancestral, né? Do campo familiar. E hoje nós vamos olhar para isso também desse campo. Esses comportamentos ocultos que nós temos, eles destroem a nossa harmonia, a nossa relação, as nossas relações como um todo, né? E hoje, como nós vamos falar dos dramas de controle, nós vamos saber de onde que eles vêm e vamos saber qual é aquele que nós estamos linkados ou estamos emaranhados ou estamos usando e não sabemos que estamos usando. E de que forma isso pode atrapalhar a nossa relação, né? Na realidade, eu já falei sobre isso em algumas lives, sobre as nossas... quando 2 pessoas interagem, na realidade, elas literalmente fundem um campo, né? Nós estamos com o nosso... cada um aqui com o seu campo, mas quando nós interagimos, algo faz isso, né? E quando esse campo eletromagnético se funde, se junta, juntando essas energias, né? Fazendo com que ele se torne um campo vibracional só, aí eu pergunto, dessa forma, quem vai controlar a energia desse campo? Aí vai ficar uma pergunta para vocês, tá? Bom, eu já falei muito sobre esses campos e vocês podem buscar lá no YouTube, eu tenho várias lives lá, e umas eu falo sobre campos mórficos. Aliás, eu tenho umas 2 ou 3 que eu falo sobre esses campos. E eu sei que vocês devem saber sobre isso, mas existem muitas formas de a gente canalizar a energia, né?
alimento, a natureza. Eu, por exemplo, prefiro a natureza. Eu prefiro ir para o meio da natureza, buscar a força energética que eu preciso para me alimentar. Mas nós sabemos que a maioria de nós acaba se alimentando desse campo social, na disputa da energia o tempo todo uns com os outros. E a disputa de energia a gente não percebe. É numa conversa, num diálogo, é numa disputa de poder, é numa disputa política, numa disputa religiosa, é numa forma de lidar, né, com as situações. Então, claro que o intuito sempre, né, é nos erguermos ou de nos sustentar psicologicamente. Essas dinâmicas, elas existem exatamente para que você se alimente e que você se mantenha energeticamente abastecido. Mas de que forma você está se abastecendo? Esse que é o maior risco, né? É o maior problema de todos que nós estamos vivenciando agora. E principalmente agora, muita gente está se abastecendo do medo, né? O medo está dominando as pessoas. Tem gente quase se jogando pela janela, porque não aguenta mais ficar enclausurado, né? Fica com medo de sair, apavorado de sair. Então, assim, as pessoas estão se desconectando de uma força maior que habita dentro dela. Essa é que é a verdade. Porque quando você se alimenta dessas energias que te desestabilizam, você perde a sua força. E aí você acaba permitindo que o outro, na realidade, sugue a tua energia. Então vamos ver como é que isso funciona. Nós acreditamos que necessitamos todo o tempo de receber atenção, reconhecimento, apoio, aprovação, amor, né, das pessoas e das relações que nos envolvem. Todo o tempo nós estamos sentindo esta necessidade, como se essas dinâmicas de força não habitassem dentro de nós. O outro é que tem que me fornecer. E nessa dinâmica de controle, né, porque são os dramas de controle, você acaba atraindo muitas situações. É uma forma de você atrair aquilo que você quer. Ou seja, você atrai alguém que abastece você da sua necessidade real, que pode ser um drama, que pode ser uma forma de controle, né? Hoje nós vamos falar sobre 4, tá? Nossos comportamentos foram condicionados, não tem a menor dúvida, na nossa infância. Eu já falei sobre o sistema de crenças, já falei sobre tudo isso também em outras lives. Na nossa primeira infância, pela nossa escola, pelos nossos pais, pela sociedade, né? Isso é o nosso sistema de crença, aquilo que nós pensamos que somos, aquilo que nós acreditamos, entre aspas, que somos daquele jeito que nós vimos lá atrás. E nesse primeiro campo de conhecimento, aprendemos a controlar essas energias, né? De modo que ela possa fluir, né, para nós, do jeito que aquilo nos abastece. E é dessa forma que nós formamos os dramas de controle. Naquilo que a gente vivencia, naquilo que a gente aprende a criar um movimento para ter o afeto, para ter o olhar da mãe, para ter o olhar do pai, para se sentir amado, para se sentir visto. Então, existem várias dinâmicas que nós criamos desde a infância e não percebemos que fazemos isso. Bom, nós passamos a agir, às vezes, negativamente em busca de estratégias para controlar e replicar esse movimento que nós criamos lá atrás. Mas para nós nos libertarmos, né? Porque na realidade, assim, isso são grilhões, nós estamos amarrados e estamos vinculados, digamos assim, a essas atitudes, né? Nós precisamos abandonar essas atitudes.
são temerosas para nós, elas são crenças de comportamentos passados e que ela impede que o nosso fluxo de energia flua naturalmente, para que a gente possa colocar para fora os recursos reais que nós temos, né? Além daqueles que nós recebemos familiares, nós adquirimos outros. Mas se o nosso drama nos impede de olhar e de nos empoderar daquilo que nós temos de valores dentro de nós nem percebemos que temos. Nós nem olhamos e não valorizamos, né? Então a gente continua no drama de controle para poder buscar e atrair mariposas, né? Digamos assim, para que a gente possa se alimentar delas. Bom, esse é o movimento, tá? Eu já falei lá no início que nós vamos fazer uma dinâmica e eu quero que vocês separem 8 pedacinhos de papel, tá? Que nós vamos fazer uma dinâmica em 3 etapas, é uma dinâmica bem forte e bem importante, porque o objetivo dessas dinâmicas é vocês se trabalharem. Todo o meu objetivo de trazer para vocês esse olhar sistêmico, um pouco mais de compreensão sobre vocês mesmos. Então, gente, sem crítica, sem julgamento, sem preconceito, sem nada. Vem de corpo aberto para se trabalhar mesmo, aproveita, né? Porque toda quinta-feira eu trago para vocês alguma coisa especial para que vocês possam olhar. Porque não tem outra forma da gente libertar as amarras. É tomando consciência, é olhando, é percebendo. Só assim você pode fazer uma nova escolha sobre a sua vida, sobre as suas atitudes e ações nas suas relações, tá? Então, eu estou muito feliz aqui, que tem muita gente boa aqui hoje. Então, eu queria falar dos 4, né? Hoje eu vou mostrar 4 dramas de controle. O primeiro é o coitadinho de mim, né? Esse todo mundo deve conhecer, mas neste drama de controle, a pessoa, ao invés de brigar diretamente pela energia, né? Ela procura ganhar a atenção. Ela manipula a fim de obter um sentimento de solidariedade da vítima, que ela quer chupar de canudinho a energia dele. Sim, os dramas de controle são vampiros. Então, nós temos um vampiro dentro de nós. Infelizmente, essa que é a verdade, né? Toda vez que a pessoa do drama, né, precisar de uma energia, ela inconscientemente vai exercê-lo para obter a atenção de onde a atenção é dirigida, a energia é enviada. Então, ela vai exatamente buscar esse campo, mas exercendo o drama dela. Quando entramos nesse padrão, né, quer dizer assim, no padrão dessa vibração do coitadinho de mim, nós passamos a enxergar as coisas do ponto de vista do coitadinho, né? E aí, quando você entra na dinâmica, se você perceber que você começa a perder equilíbrio, que mudou o campo vibracional, que você está se sentindo meio para baixo, você foi capturado. Ela veio e já te jantou e já te, sugou um pouquinho da tua energia. Essa é a única forma do coitadinho adquirir a energia do outro, para sobreviver. Porque os dramas de controle, eles fazem isso para sobreviver. É uma forma de você captar energia, tá? Tem gente que fala mesmo que é tipo vampiro, né? O segundo drama de controle é o distante, né? De que forma percebemos que entramos em um padrão vibracional relativo a esse drama? Quando iniciamos uma conversa com alguém, a gente está ali conversando e tal, né? E, de repente, nós percebemos que a pessoa está meio distante, ela está meio no vácuo, parece que ela não está te ouvindo direito, né? E aí você tenta manter o diálogo, você se esforça, né? Para dar um conteúdo mais forte para a pessoa, né?
E às vezes nós não temos uma resposta direta dessa pessoa e a gente está querendo, né, um feedback daquilo que nós estamos conversando, estamos falando. E a pessoa sempre se mantém meio distante, meio desligada, né, como se ela estivesse assim desconectada, né? O que nos força naturalmente a gastar mais energia, claro, para que possamos sentir que estamos interagindo numa conversa normal, né? A gente espera que a conversa seja normal. Mas ao fazer isso, estamos intensamente concentrados no mundo da pessoa que mantém esse distanciamento e dessa forma estamos lidando a carga de energia que ela está buscando. Esse é o drama de controle dela. Ela finge que não está ali, né? Para que você se empenhe mais em trazê-la para você e nesse momento ela te captura, né? Temos de saber discernir entre pessoas que utilizam o drama de controle do distante ou de pessoas que de uma forma, elas preferem mesmo anonimato. São pessoas que não gostam de se envolver, já é uma característica dela, porque é muito tênue isso, e às vezes você não percebe, tá? O distante utiliza essa manipulação energética para atrair a nossa atenção através desse distanciamento, tá? Então, esse é uma dinâmica que você tem que ter cuidado, porque dá a impressão de que ele tá neutro, mas ele não tá. Ele tá te vampirizando, ok? Então, seria até legal, se você tem um certo... talvez assim, não digo intimidade, ou mesmo que não tenha, você pode parar a conversa e dizer assim, você tá bem? Tá tudo bem com você? Eu tô te incomodando? Minha conversa tá te incomodando? Você tá realmente interessado nesse assunto? É uma forma de você definir e interromper esse processo do vampirismo, tá? Porque aí você não gasta energia com uma pessoa que está utilizando o seu discurso para te vampirizar. Uma outra, que é o terceiro, então nós temos o coitadinho de mim, temos o distanciador, que é o número 2, e temos o terceiro, que é o interrogador. O interrogador já é um drama de controle um pouquinho mais agressivo, não é tão passivo quanto os outros. Ele está, na maioria das vezes, em toda a sociedade moderna, né? A estratégia usada é a crítica para adquirir a energia do outro. Então ele critica tudo, ele julga tudo, e a estratégia usada dele é essa. E bem diferente das outras, ele faz isso para obter a atenção também. É uma forma dele obter atenção e consequentemente, sugar, puxar energia para ele. O interrogador, ele faz você ter a impressão de você estar sendo vigiado, sabe? Você chega a ficar, às vezes, incomodado, porque é como uma sensação de que você acaba sendo incapacitado por ele através dos questionamentos dele. É como se ele te encostasse na parede o tempo todo e exigisse de você mais conhecimento, mais resposta. E você, às vezes, fica meio atônito, né? Isso pode ser uma forma. E dessa forma, ele vai colocar o seu padrão vibracional, ele coloca o padrão vibracional dele sobre o seu. E nesse momento, ele controla você obtendo a sua energia. O método mais utilizado do interrogador é apontar alguma coisa sobre nós que nos desequilibre. Às vezes a pessoa te conhece bem, ela sabe exatamente onde colocar o dedo na sua ferida. E aí você se sente totalmente refém. Na verdade, ele quer nos convencer da sua verdade e da relação crítica, né? Do que ele sabe mais, ou que ele tem poder sobre você, ou de que você não sabe tanto, né?
para responder a ele à altura do que ele está querendo saber. Então ele te deixa numa posição bem desconfortável. Ele quer que nós adotemos, muitas vezes, o seu ponto de vista. Ele critica você e quando isso acontece, nós estamos dando ao interrogador a energia que alimenta ele. Toda vez que ele critica e bota o dedo, é como se você não tivesse razão por aquilo que você fala, e sim, ele tem. Porque ele te critica o tempo todo e critica aquilo que você fala ou faz, né? Então fica muito desconfortável para você conversar com uma pessoa dessa, porque você se sente coagido, você se sente às vezes até humilhado, né? E é dessa forma que ele bota o canudinho na tua jugular e suga a tua energia. Nós estamos vendo muito isso por aí, de uma forma ou de outra a gente está vendo isso. A gente vê isso o tempo todo. E o quarto aspecto é o intimidador. Esse é o mais agressivo dos controles, né? Dos dramas de controle. Nós podemos sentir que entramos no drama do outro, do intimidador, quando a gente se sente exausto, quando a pessoa nos exaure, digamos assim. Ficamos cansados, porque nos sentimos ameaçados, amedrontados e até em perigo. Sabe quando a pessoa é um pouco agressiva e fala algumas coisas até que dá duplo sentido às vezes? Pessoas que utilizam drama de controle e serve-se desse método para gerar o medo, deixando bem claro que a qualquer momento ela pode explodir, pode ir em raiva, descontrolada, pode até utilizar a violência. Tem muita gente assim, que chega a um ponto de que você percebe que ela está no limite, ela deixa isso claro, né? Como se ameaçasse você. Às vezes a gente vê isso em casais, por exemplo, né? Mulheres que se sentem coagidas, às vezes, pelos homens, né? Não digo que não tenha um outro lado, né? Mas o que a gente vê mais são mulheres que são ameaçadas. A estratégia do intimidador é controlar o nosso padrão vibratório através do medo, né? E nós estamos hoje vivendo sob o medo. Então, nós temos que ver que energia é essa que está controlando a humanidade sobre o medo através de uma pandemia, por exemplo, né? E as pessoas estão à beira de um ataque de nervos. Isso que está acontecendo. Quando alguém nos dá o entendimento de que pode ser violenta ou de que pode tirar a sua privacidade, pode criar um ambiente que você se sinta ameaçado de alguma forma, isso nos faz atrair a nossa atenção para essa pessoa, porque a gente tem que estar na defesa. Sei lá o que ela vai fazer, sei lá qual vai ser a reação dela, em que momento que ela vai me atacar. Então, na medida em que você fica observando atentamente, com cuidado, né? Porque a nossa ideia é nos proteger, a gente precisa se proteger dessa dinâmica, é aí que a gente é capturado, né? Porque quando a nossa atenção é dispensada, a nossa energia é enviada para aquele que está alimentando em nós o medo. Essa é a dinâmica, tá? Então, é exatamente quando nos sentimos confusos e com medo, porque vemos a situação como uma possibilidade de nos machucar, né? E nós podemos começar a imaginar o que pode acontecer, que a situação pode se tornar real, né? Ou seja, nós olhamos o mundo a partir desse momento sobre o ponto de vista do intimidador. E a gente faz assim. Na hora que isso faz assim, nós estamos doando energia, porque ele já nos capturou. Então, é muito complicado essa dinâmica. São dinâmicas muito complicadas e nós não percebemos. Agora, de alguma forma, onde nós somos envolvidos nessa dinâmica? De que forma nós somos capturados ou capturamos o outro?
né? Então eu queria fazer uma dinâmica com vocês, uma dinâmica oculta, claro que nós vamos saber agora da onde que isso vem. Então a primeira dinâmica eu pedi para vocês separarem 8 papeizinhos, né? Porque nós vamos escrever nesse papel. Os dramas de controle, eles sempre sempre vêm das nossas famílias, naturalmente, né? Linhagem paterna ou linhagem materna. E para a gente saber da onde que está vindo o nosso drama, primeiro nós precisamos saber qual é a geração, qual é a nossa ancestralidade que está trazendo para nós a dinâmica que nós precisamos ver hoje. Se é da linhagem de pai ou se é da linhagem de mãe, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer são 2 papéis. Um você escreve pai e outro você escreve mãe. Embaralha e coloca no chão virado para baixo para você não saber quem é pai e quem é mãe, ok? Você vai criar 2 campos para que você se sinta atraída por um deles. Então, essa é a primeira parte da dinâmica. Então, vamos fazer isso agora? E depois nós passamos para a segunda parte. Então, eu quero que vocês escrevam pai e mãe, não saibam quem é, os papéis é bom que sejam do mesmo tamanho, porque a gente acaba gravando e a gente tem uma tendência a querer manipular e a gente nem percebe que faz isso, porque a gente acha que sabe e às vezes não é nada daquilo que a gente pensa. E a dinâmica oculta é boa porque o fenômeno é que te traz a real necessidade daquilo que você precisa resolver ou ver no momento, né? Então, o trabalho da constelação, ele tem essa força de você perceber o que está oculto e aquilo que é prioridade para você no momento. Não aquilo que você pensa que é o melhor, mas aquilo que é o certo fazer. Então, em 2 papéis, um papai, outro mamãe, embaralha, bota no chão e vai lá. Vai lá sentir qual é o campo que te puxa. E depois que você sentir, nós vamos fazer a segunda parte da dinâmica. Vamos lá? Todo mundo? Pronto? Não é sentir bem, não é sentir mal, é sentir aquilo que te atrai, que te puxa. Porque nós estamos agora focados nos dramas de controle, tá? E aí depois nós vamos saber qual é o drama. Isso é rápido, isso é uma sensação física rápida. Descoberto isso, agora nós vamos pegar 4 papéis. Então, em cada papel, você vai escrever um drama, né? Então, os dramas são o intimidador, vamos escrevendo aí, o interrogador, o distante e o coitadinho. O coitadinho de mim, o distante, o interrogador e o intimidador. Todo mundo escreveu aí? 4? Ok. Agora, se foi pai ou se foi mãe, vocês vejam qual foi o campo que foi escolhido e deixa ele no chão. O outro campo que não foi escolhido, vocês recolhem e tiram do chão. E ao lado desse campo, por exemplo, vamos imaginar que tenha caído o campo da mãe. Você vai colocar esses 4 dramas perto desse campo da mãe. Embaralha de novo, vira para você não saber qual é e vai lá sentir. Vai lá sentir. Então, eu vou recapitular: intimidador, interrogador, distante e o coitadinho. Embaralha e coloca perto do campo da mãe, por exemplo, se sair o campo da mãe. O campo da mãe tá lá no chão, deixa ele lá. E coloca
esses dramas e você vai sentir qual é o campo que te atrai. Você não sabe o que está embaixo, o que está escrito. Você só vai observar aquele que está te atraindo. Isso também não demora. Seja bem honesto com vocês, tá? E é um só, tá? Um campo só, um drama só que nós vamos trabalhar hoje. Então, a hora que você sentir qual é o drama, você veja qual é, tira os outros e deixa esse drama ali, no chão, junto com esse campo que foi da mãe ou do pai, tá? Agora nós vamos para a terceira parte do trabalho, se vocês já acabaram. Eu vou dar mais um minutinho para vocês terminarem. Porque agora nós estamos só definindo os campos. Oi, Carlinhos, boa noite. Tem importância, são 2 campos, pai ou mãe. Primeiro vai lá e sente qual é o campo que te atrai. Escolhendo o campo, você vai colocar 4 papéis com 4 dramas. Interrogador, o distante, o coitadinho e o intimidador. Para saber qual é o drama que está nesse movimento. Agora que vocês já sentiram, todo mundo já sentiu? É sentir no corpo aquilo que te atrai. E depois que você perceber qual é, aí você olha e deixa eles lá. Então você descobriu qual é o campo familiar que está atuando e descobriu qual é o seu drama, né? O drama de controle que está envolvido e que tem uma ligação com esse campo familiar. Agora, o que nós vamos fazer é fazer exatamente a dinâmica para liberar isso, ok? Agora que todo mundo já sabe qual é a família que está atraindo, que está unificada ou emaranhada com esse controle, nós vamos pegar 2 pedaços de papel. Um que é para você, e eu sempre digo que o papel que nos representa é a nossa metaposição. É a posição que é o teu lugar de força, da onde você pode olhar como um observador. É onde você tem aquela tomada de consciência no seu espaço neutro, sem envolvimento com nada, mas que você pode olhar verdadeiramente ao que está acontecendo. Então você precisa no campo ter esse lugar, é o teu refúgio. O outro é o drama que já está no chão, que você já sabe qual é, né? Dentro do espaço que é do campo familiar que já foi escolhido. E o outro papel que você vai colocar agora é a fonte. A fonte é a dimensão maior da sua consciência superior, que pode te ajudar de alguma forma, de forma consciente, lúcida, a olhar para isso e fazer novas escolhas, a ressignificar isso. Nós precisamos ter essa força para que nós não sugamos e não nos deixemos sugar. Essa ligação nós temos que ter com essa força maior que habita dentro de nós. Bom, então agora nós temos 3 papéis no chão. Você, o drama e a fonte. Você, o drama e a fonte. Então agora você vai para sua metaposição e da sua metaposição você vai olhar para o seu drama e vai observar
como você se sente olhando para aquilo. Se é confortável, se você se sente sugado, se você fica nervoso, se você fica tenso. Qual é a sensação? Se é confortável, que às vezes é. Ou se quando você olha para o drama, você também percebe alguém do campo da sua família que tenha essa característica. Qual é a dinâmica que existe entre vocês ou nesse campo? De que forma isso atua em você? E se você admite e percebe que esse drama você usa de vez em quando? E de que forma? O que vem desse drama para você e de que forma que ela te atinge, por exemplo? Depois que você olha e sente isso, vai até o drama, se posicione sobre ele e sinta em você, na sua pele, o que essa energia traz para você. Sinta no seu corpo físico, não aqui na cabeça. Tira da mente. Abstrai a mente, senão você fica no racional e esquece de vivenciar. E a vivência é muito mais importante. Veja se isso te preenche, se te fortalece, se te esvazia, se te suga, se desequilibra. Observa. Dependendo daquilo que você sentir nesse lugar, fale com esse drama algo que possa ressignificar ou liberar você desse drama. Que de alguma forma ele também está em você. Você pode dizer coisas simples, tipo: eu te vejo, eu sinto muito, você pertence, mas eu te libero. Eu sinto muito ter atraído você para mim. Sinta na sua pureza, no seu coração. Qual é a situação que você precisa resolver aí, verdadeiramente? Porque você vai perceber o quanto que isso te limita, o quanto que isso perturba, o quanto que isso te bloqueia, ou desequilibra as tuas relações. E aí, quando você tiver resolvido isso, você pode ir para o campo da fonte. E observa qual é a sensação que traz para você de força, de segurança, de nutrição, de energia. Observa esse lugar, que também é teu. Que é daí que vem a sua verdadeira energia. É dessa fonte. E desse lugar, você olha para o drama e olha para você. Para onde você deveria estar. E você, como fonte, se sentir necessidade de falar alguma coisa para você ou para o drama, faça isso. Fale com ambos da fonte, do lugar da fonte, do lugar da sua força, da sua energia real. Depois que você foi para o drama, depois que você foi para a fonte, você pode ir para o seu lugar de volta.
Às vezes você percebe que você está alinhado com alguém da família e que essa é uma forma de você incluir alguém que foi excluído. Se você sentir necessidade, coloca mais um papel para essa pessoa e converse com ela. Ressignifique a dinâmica. Devolva para ela aquilo que você traz dela. Inclua. Respeite, reverencie, mas não carregue. Não é dessa forma que nós vamos trazer o outro para o nosso campo ou nos sentir pertencer ao campo. Essa é uma dinâmica que nos prejudica muito, nos desequilibra muito. E do seu lugar, você reverencia a sua fonte. Reconheça que ela é essencial para você. E que ela é que traz a força de que você precisa para viver uma vida digna nas suas relações. Sem precisar exercer o controle, ou se submeter, ou submeter. E aí, como foi para vocês? Alguém quer compartilhar isso? Oi, Ana Júlia. Alguém tem alguma dúvida? Angélica, Paula, Denise. Oi, gente querida. Oi, Graça, querida. Carlinhos. Rejane. Oi, gente querida. Kátia, Vilhena, querida. Cíntia. Oi, gente. Que bom que vocês estão aqui. O objetivo das minhas lives é sempre trazer para vocês algo que possa contribuir para o crescimento pessoal, né? Para a liberação de fantasmas ou de bloqueios ou coisas invisíveis ou desconhecidas para nós, mas é a tomada de consciência para que a gente possa se libertar e libertar aquelas pessoas que estão de alguma forma vinculadas a nós, né? E também não sobrecarregar as pessoas que convivem com a gente, porque é muito desagradável a gente ficar se alimentando das pessoas ao nosso redor, né? E quando nós mantemos esses dramas de controle, nós estamos buscando essa energia que nós não percebemos e não temos a consciência de que nós temos essa força, esse poder dentro de nós, né? Mas, muitas vezes, quando nós fazemos esse trabalho, eu até acho que seria bem interessante vocês repetirem isso outras vezes, né? Depois assistam, façam perguntas, vão lá, perguntam alguma dúvida. Eu vou colocar depois os dramas de controle para ficar mais fácil para vocês fazerem os papéis, porque o objetivo é vocês tomarem consciência, não tem outra forma da gente libertar os nossos bloqueios a não ser na tomada de consciência. Quando você se conscientiza daquele drama e daquela dificuldade que você tem e daquela crença, né, infantil que você criou, que só sendo a coitadinha que você ia ter, por exemplo, o amor da mamãe, ou o cuidado do outro, ou a atenção do outro, você acaba repetindo isso nas suas relações, né? E acaba magoando, né, as pessoas e a si mesmo, né? Deixando de viver todo o seu pleno potencial. Obrigada, Márcia. O objetivo aqui é só apoiar e ajudar.
É a dinâmica do professor. O professor é isso. Ele está sempre ajudando, está sempre orientando, está sempre dando dicas para vocês. Aliás, essa dinâmica, ela está no meu livro de Dinâmicas Ocultas. Quem tem o livro... Oi, boa noite. Tudo bom, querida? Vão entrando. Tem no meu livro Dinâmicas Ocultas essa dinâmica. E aqui eu falei um pouquinho mais a respeito delas, mas tem essa dinâmica mostrando como fazer lá no livro. Aliás, no livro tem várias dinâmicas que vocês podem fazer em casa, né? Isso sempre ajuda. Eliana, você tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer compartilhar? Como é que foi para vocês? Foi difícil? Foi duro? Hein? Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Se alguém tem alguma pergunta. Bom, a ideia é toda quinta-feira, às 20 horas, trazer uma dinâmica para vocês, trazer um processo. Ah, tá bom, tá ótimo então. Alguém teve alguma estranheza com relação ao drama que saiu para você? Alguém se identificou de verdade, disse, não, é isso mesmo. Ou alguém quando pegou e disse assim, mas eu não sou assim, eu não faço isso. Teve alguma situação assim que vocês tenham sentido? Eu sei que ninguém quer falar dos seus dramas, né? Não, eu não quero falar do meu drama, não quero que ninguém saiba. Deu dor no estômago, né, Gabi? Aham. Oi, Márcia, querida. Ai, gente, olha só. Não é fácil não, né? Mas não tem outra forma da gente se curar não, tá? O meu deu mega certo. Ai, que bom, Márcia. Pelo menos você vai liberando. A Carlinhos diz que fez uma dinâmica do livro e mexeu muito com o meu emocional. Mas mexeu de que forma, Carlinhos? Porque, na realidade, a gente tem que mexer com o emocional mesmo. A gente, na constelação, só mexe com o emocional, né? Porque a gente precisa se trabalhar, a gente precisa olhar para isso. Não tem outro jeito da gente se liberar. É entrar no emocional, porque o que nos desequilibra? É o emocional mal resolvido, né? É a dinâmica dos dramas, dos controles que a gente faz para manter as coisas nas caixinhas, né? Mas não adianta guardar na caixinha, não, porque só vai acumular, né? Oi, Fernanda, boa noite. Então, o que a gente precisa é toda vez a gente olhar para isso de uma forma clara, objetiva, sem os milindres de dizer, eu não sou assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A gente tem sim, a gente tem um monte de tranqueira e a gente precisa olhar para isso toda hora. Já me trabalhei pra caramba, trabalho com esse trem há 30 anos, não é fácil. E tô toda hora me trabalhando, sou surpreendida ainda, né? Fiquei numa baixa durante muito tempo. Boa parte do dia. Não me lembro agora qual foi a dinâmica. Ok. Normal. O que é importante quando você faz isso é escrever, por exemplo, né? Observar se isso tem uma ressonância com alguém que você conhece ou com alguma dinâmica da sua família, né? E você ressignificar isso dentro de você. Conversar com essa pessoa, por exemplo. Pega um copo e bota aqui na sua frente como se fosse a pessoa e começa a falar com ele. Você vai parecer uma maluca, mas tudo bem. Você faz isso em casa, não tem problema nenhum, né? O importante é que você possa olhar para aquilo, botar para fora, conversar com aquela situação, com aquela pessoa, né? E ressignificar, e entendendo para quê?
Para que eu preciso fazer isso? O que eu ganho com isso? Qual é a vantagem que eu tiro nisso, né? O que eu perco com isso? O que isso me prejudica? São perguntas importantes que nós temos que fazer o dia inteiro para a gente, para que a gente possa ir ressignificando a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, né? De abordar o outro, né? Por que eu tenho que ser intimidador? Por que eu tenho sempre que criticar? Por que eu tenho sempre que dizer que o outro está errado? Para que eu faço isso? O que eu ganho com isso? Por que eu preciso provar para o outro que eu tenho sempre razão, que ele está sempre errado e eu que sou a certa? As razões ele também tem. A verdade ele também tem. Que cada um tem a sua verdade, não é verdade? Eu tenho a minha família, ele tem a dele, e a minha verdade é segundo a minha crença pessoal, que para ele pode ser totalmente diferente. Se dentro de uma família nós temos vários irmãos, e cada um olha para o pai e vê de uma forma e fala do pai de uma forma diferente, se cada irmão diz, ele está falando de quem? Esse não é o mesmo pai que eu tenho. Se cada um, dentro de uma família, já tem um drama, já tem uma perspectiva, já tem uma visão diferenciada, imagina nós, que vivemos em famílias diferentes. Entendeu? Então, esse movimento é que nós precisamos olhar com carinho, com cuidado, para que a gente não sugue a energia do outro, para que a gente não seja um chato de galocha, para que a gente não submeta o outro a um constrangimento desnecessário, né? Então, para que nós estamos fazendo isso? Para que nós estamos agindo assim? Então, essas são as perguntas que nós temos que fazer diariamente. Gente, ficou claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta ainda que eu possa tentar falar alguma coisa a respeito? Hein? Quero lembrar vocês que toda segunda-feira às 20 horas, eu abri uma live só para o nosso livro de invocações, que é para que a gente faça uma invocação juntas, para que a gente faça uma meditação, uma oração juntas, porque nós estamos agora num momento que a gente precisa se religar, né? Então, quanto mais gente estiver junto, fazendo isso no mesmo horário comigo, eu vou ficar muito feliz. E toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos o Olhar Sistêmico, além de eu jogar lá no YouTube, vocês podem ir lá se inscrever para assistir as lives que vocês perderam. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar então a nossa live de hoje com um carinho muito grande, né? E esperando que vocês se libertem de todos os seus dramas, para que tenham uma alegria de viver. Eu cheguei praticamente no final, mas vou assistir novamente. Isso, faça isso, porque você vai se beneficiar. Sempre você se beneficia quando você faz as dinâmicas. As dinâmicas são uma forma de vocês trabalharem, de vocês olharem para aquilo que vocês não estavam vendo, né? Para terem um olhar diferenciado sobre alguma coisa que estava oculta, que estava bloqueando ou impedindo a sua alegria de viver, né? Então, gente, ó, um beijo grande, até segunda-feira e estaremos aqui de novo juntos, tá bom? Grande abraço a todos. Eu queria avisar vocês também que vou começar uma nova turma de treinamento de constelação sistêmica agora em outubro, início de outubro, tá bom? Então, vou colocar lá no meu site depois e vou mandar o folder para vocês. Um grande abraço, gratidão, eu que peço e eu que agradeço de poder estar aqui compartilhando meu saber com vocês e recebendo de vocês uns coraçõezinhos. Cadê meus coraçõezinhos? Não vi nenhum coraçãozinho hoje. Senti falta dos meus coraçõezinhos subindo pela tela. Beijão, meus amores.